aí, como estão? Como passaram o final de semana? Espero que com vocês estejam tudo bem, tá? Então, vamos lá. Vamos já iniciar a nossa semana de aula, ok? E hoje a gente vai seguir, né, com os nossos conteúdos. E hoje a gente vai já entrar no capítulo 10, tá certo? E aí a gente vai estar também recapitulando as operações matemáticas. Hoje a gente vai ver as relações entre as operações matemáticas. E entre essas duas iniciais, a gente vai estar trabalhando com operações inversas, tá? E essa operação inversa que a gente vai iniciar hoje vai ser relacionada à adição e subtração, tá? Por que elas duas estão juntas? Porque existe uma relação entre elas, tá? A operação inversa à adição é a subtração. E a operação inversa à subtração é a adição. Então, por isso que existe essa relação entre essas duas operações, tá bom assim? Então, vejam só. Digamos que a gente tem lá uma situação problema e que traz a seguinte situação. Carla tem 120 figurinhas e ganhou mais de sua amiga 135, ok? Então, uma soma. Ela tinha 120 e ganhou mais 135 de sua amiga. Obviamente que aqui, de acordo com a situação problema, a gente tem aí uma adição. Vamos aí estar verificando essa situação. 5 mais 0, 5. 3 mais 2, também 5. E 1 mais 1, 2. Então, aqui o nosso resultado foi lá de 255, tá? Então, para que a gente possa também estar efetuando, a gente vê mais a questão da operação inversa quando a gente está subtraindo, tá? Mas a gente pode estar vendo as duas situações. Só inverter aqui uma situação. Digamos que nessa adição aí, deixa eu pegar aqui o apagador, a gente tem aqui esse número seguinte. Vamos aqui colocar, vamos supor aqui que nessa conta, deixa eu colocar ela aqui, ó, para que vocês entendam isso aqui. Como eu posso encontrar uma operação inversa? Eu vou colocar aqui 120 e aqui eu vou apenas dar o resultado, 255. Eu quero descobrir quem é esse quadrinho que está aqui. Quem é essa parcela? Como é que eu posso fazer isso? Usando uma operação inversa. Então, vou apagar essa outra e a gente vai conseguir aqui identificar quem é essa operação inversa a essa situação que nós temos aqui. Então, como fazer isso? Vamos pegar o resultado, 255, e vamos subtrair da primeira parcela da adição, que é quem? 120. Certo? E iremos aqui subtrair o resultado. Lembram que a gente aqui tem unidade, dezena, centena. 5 menos, aí eu tenho aqui, ó, 5 e tenho 0. Então, aqui eu vou automaticamente descer. Automaticamente eu desço, porque não tem nenhum número que eu possa estar subtraindo nessa situação. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Então, o resultado aqui é 135. Lá, naquele outro exemplo que eu dei agora há pouco, a gente somou os dois valores. 135 mais 120, que resultou em 255. Se eu quiser saber se essa minha conta aqui realmente era esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse valor que encontramos para cá. Vou apagar aqui esse quadrinho e vou calcular para ver se realmente era esse valor que estava lá faltando. 135. Aí vamos ver. 5 mais 0 é 5, 3 mais 2 é 5 e 1 mais 1 é 2. São 2. Então, aqui a gente pode identificar, tanto na subtração como na adição, a gente conseguiu fazer o inverso de uma seria a outra. Ou seja, o inverso da adição é a subtração. E o inverso da subtração é a adição. Então, aí a gente está trabalhando as relações que existem entre essas operações matemáticas. É o nosso conteúdo de hoje, tá? Na próxima aula de sexta, a gente já vai estar vendo
as relações matemáticas entre a multiplicação e a subtração. E veja que a gente está só retomando, né, os conteúdos e as operações que são fundamentais para os nossos estudos, para que a gente possa compreender esse passo a passo de saber identificar o que é uma operação inversa da outra, que operação é inversa a quem, tá? Então, adição e subtração, elas caminham juntas, existe essa relação entre elas. Já quando a gente for ver multiplicação e divisão, elas também vão caminhar juntinhas, então uma vai depender da outra. Então, eu posso ter essa relação entre essas operações, por isso que a gente divide. O primeiro grupo, adição e subtração, e o segundo grupo, a multiplicação e a divisão, ok? Então, vamos lá seguir agora com a nossa aula da plataforma, ok? Explicando o conteúdo de acordo com o que a plataforma está trazendo, tá? Mas a nossa aula de hoje, ela é isso aqui. Relação entre as operações de adição e subtração, o inverso. E a partir do momento que eu faço o inverso, eu estou verificando se a conta que eu fiz, tanto de adição como de subtração, ela vai estar correta. E aí eu já posso ficar tranquilo, porque aí você já tem certeza do que você fez está correto, ok? Então vamos lá? Pois bem, quarto ano, então vamos lá. Como eu havia dito no início, né? A gente vai ver aí essas relações entre as operações matemáticas e aí a gente vai iniciar, né, com adição e subtração, como eu já falei no início, tá bom? Então vejam só. Agora vamos estudar as relações entre as operações matemáticas como estratégias para a resolução de situações e problemas. Vejam que esse conteúdo ele vai estar mexendo muito e vocês vão estar retomando aí muito a questão de interpretação de situações e problemas, tá bom? Então, vejam aí, tem duas garotas conversando e ela diz assim: Júlia, muito obrigada, mas estou em dúvida se realmente estou devolvendo a quantia certa de lápis que você me emprestou, certo? Aí ele diz: fique tranquila, Maria Clara. Eu tinha 14 lápis no total e agora estou com 10. Se você me devolver 4, fica tudo certo. Ok, então, ao voltarem do lanche coletivo, na hora do recreio, Júlia e seus colegas foram para a aula de artes. Maria Clara esqueceu seus lápis de cor em casa. Eita, eu terminei lendo antes. Então, Júlia emprestou alguns de seus lápis a ela. Veja a cena a seguir. Foi esse aqui que eu acabei de ler agora, né? Que eu terminei trocando, lendo logo o diálogo entre as duas. Mas tudo bem, foram para uma aula de artes. E Júlia não tinha levado seus lápis e pediu os lápis emprestados para Maria Clara, tá? E aí ela ficou na dúvida de quantos lápis teria que devolver, né? Enfim, então vamos seguir aqui para a situação que realmente ela diz. Então, reflita sobre a questão a seguir e a conclusão de Júlia. Maria Clara, a adição e a subtração são operações inversas. Veja como eu pensei. Eu tinha 14 lápis, emprestei 4 e fiquei com 10. Então, 10 mais 4 é igual a 14. Então, veja que uma situação simples do cotidiano, ela tinha X lápis, emprestou tanto para a colega e ficou com tantos. E aí ela pôde, dentro desses empréstimos que ela fez, ela pôde identificar uma operação inversa, né? Então, reflita sobre a questão e a conclusão de Júlia, tá? E aqui ele vai estar mostrando o quê? Você concorda com Júlia, ou seja, a Maria Clara está devolvendo a quantidade exata de lápis. Como você resolveria essa situação? Então, você aí tem uma situação para que você possa compreender esse passo a passo, tá? Então, e aí você vai chegar aí a uma conclusão. E eu não vou clicar aqui, você vai perceber isso. Então, essa situação que foi usada entre elas, será se esse raciocínio de Maria Clara está correto? Esse raciocínio que Júlia usou para a situação simples do seu dia a dia também está correto? Tá? Já que as duas operações, adição e subtração, elas andam juntas, ok? Vamos seguir aqui. E aqui a gente tem, ó, ligue as operações aos resultados correspondentes. Então, você tem aqui subtração, subtração e adição. Então, você vai estar aqui ligando ao valor correspondente em cada caso. Todas as contas aqui têm a sua solução.
Ou seja, tem o seu resultado. E apenas você vai estar ligando. Lembrando que são situações de subtração e de adição. Contas simples do dia a dia, para que vocês possam estar fazendo aí essa relação entre elas, tá? Vamos seguir mais à frente. Vejam que são atividades simples que vocês podem estar resolvendo e explorando esses cálculos mentalmente, pessoal. Ligue as operações aos resultados correspondentes. Mais uma vez, ele vai estar mexendo com adição e com subtração, já que a nossa aula hoje ela está em cima apenas disso aqui. E aí você vai, calcula numa folhinha a parte, tá? E apenas aqui você vai fazer a correspondência dos valores, tá bom? Ok? Vamos aqui a mais uma situação. Vejam que são atividades simples e que bate de acordo com o que a gente estudou antes, que a gente viu antes lá no quadro. E no livro de vocês também tá situações do mesmo jeitinho, identificando esses cálculos envolvendo a adição e envolvendo a subtração, tá certo? Então, vamos aqui a mais um exemplo, tá? De operações inversas envolvendo a tabuada do adição e subtração. Descubra o número desconhecido arrastando-os para a coluna. Utilize a calculadora para conferir os cálculos. Mas eu não acredito aqui que vocês vão estar trabalhando com a calculadora, tá? Então, você tem aqui 11, 18 e 4. Então, quais são os números que você vai estar encaixando aqui com relação a esses números que tem aqui? Tem lá, ó, 8, que é igual a 12.275, que vai ser igual a 6.432, enfim. Você vai conseguir aqui usar adição e subtração para que você possa estar aqui arrastando. Quem vai para onde? Vamos colocar aqui um quadro. 8 mais 4 deu 12, né? Aí depois aqui ele vem 1.275 menos quem? Para dar o valor que está lá. Vamos ver aqui se vai ser o 11. Deixa eu colocar aqui. 11. Depois, 1.275 menos 11. Aí vem aqui 6.434 menos 16. E lá ele vai sobrar quem? Sobra lá o 18. 18, deixa eu colocar ele aqui. Fique aqui, 18. E aí? Vamos ver se esse raciocínio aqui estava correto. Ok. Então, são situações simples, tá? Que você vai estar trabalhando a adição e a subtração e tá resolvendo o seu exercício. Lembrando mais uma vez, a operação inversa da adição é a subtração. E a inversa, a subtração, é a adição, tá bom? Relações matemáticas, relações entre as operações matemáticas, ela vai estar justamente trabalhando em cima de cálculos matemáticos, ok? E que você precisa estar observando o passo a passo em cada situação. Então, operação inversa, você vai estar aí comparando e invertendo as situações de cada situação. Então, na próxima aula de matemática, que é sexta, a gente vai estar retomando isso aí e agora vendo a questão de multiplicação e divisão, ok? Então, até sexta-feira para vocês. Lembrando, as atividades precisam ser realizadas, ok, pessoal? Olá, turma! Agora a gente vai dar início à correção da nossa atividade da aula passada, tá certo? Para que vocês possam estar aí acompanhando em casa, tá certo? A gente agora vai ficar fazendo essas correções e aí vocês em casa vão pegar o módulo de vocês, tá? Nas páginas referentes às correções, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar a correção de acordo com a página correção da página 185. Então, peguem o livro de vocês e aí a gente vai iniciar a nossa correção da página 185, tá? Quarto ano. Então, vamos lá. No livro de vocês, em loja eu não vou fazer a leitura do texto todo, eu vou partir somente para a questão das correções, tá bom? Então, ele começava aí a falar de uma campanha, né?
para que a cidade mantivesse a questão do ar puro. Então, o prefeito fez uma campanha, né? Estão lembrados, né? O textinho lá da campanha do ar puro, que tá lá na página 185, né? E aí ele dizia assim na tabela, né? Que é a atividade. Quantidade de gás liberado por dia em quilo, tá? Então, total de veículos eram 2.000 veículos. Aí, e depois, 5 veículos a menos no outro dia, então deu 1.990. No terceiro dia, deu 5 veículos a menos, então deu 1.980. Então, qual é a sequência numérica, né, de acordo com essa tabela, que vai dando os valores abaixo? Então, aí ele seguiu. O livro já trouxe até 1.980 veículos, né, que parou aí na terceira situação. Depois, na quarta situação, que é a partir daí que vocês vão responder, vão corrigir, ele diz 5 veículos a menos. Se você já percebeu que a sequência ela foi sempre de 10 em 10, diminuindo de 10 em 10, então, depois da sequência que foi iniciada pelo livro, qual seria a próxima sequência? Aí você vai lá, se é de 10 em 10, né? Então, 1.970 seria o próximo. Depois, menos 10. Então, 1.960. Menos 10. Então, seria quem? 1.950. E aí, a gente vai completando essa tabela, fazendo uma relação numérica, uma sequência numérica dos dados partindo da informação que já estava no seu livro. Depois, ele continuou, ainda menos 5 veículos. Então, ficaria, vou colocar aqui embaixo, tá? Mas vocês vão seguir aí. 1.940. E depois, ainda menos 5 veículos, seria 1.930. Então, terminamos aí essa primeira situação. Abaixo da tabela, ele vem lá com 2 questionamentos, não é isso? Complete a frase. Podemos dizer que essa sequência tem uma regra. Os números estão diminuindo de quanto em quanto? E é na própria fala da correção e na própria leitura que a gente fez, tanto na aula passada como eu aqui fui começando a falar, essa sequência ela foi diminuindo de 10 em 10. A cada dia, né, iriam saindo 5 veículos né, 10 veículos da circulação. Aí, qual operação matemática foi realizada? Se ele foi diminuindo a quantidade de veículos, essa operação foi chamada de subtração, tá? Então, coloquem aí, ó, prestem atenção nessa correção do livro de vocês, tá? Subtração. Dou um tempinho, tá? Para que vocês possam aí corrigir e a gente dar andamento nessa correção da atividade, ok? Esse é referente à página 185, certo? Referente à página 185, ok? Pronto, eu acredito que já deu o tempinho de vocês e vocês depois podem acessar, voltar aí um pouquinho a aula para que a gente possa continuar, tá bom? Não é a mesma coisa da gente estar fazendo lá, né? Mas, graças a Deus, nós temos essa situação aqui, essa forma, para que a gente possa estar resolvendo. Então, vamos lá agora na página 186. Vamos lá. 186, ok? E ele vai dizer o seguinte. Numa cidade vizinha está acontecendo o contrário. A cada dia são 5 novos veículos percorrendo na rua. Ou seja, ele está operação oposta. Está colocando mais veículo na rua, né? Percorrendo nas cidades. Complete a tabela abaixo com a quantidade em média de gás que irá aumentar com a venda de veículos em uma semana. Considere que a venda dos veículos são realizadas de segunda a sexta. E aí ele diz, ó, quantidade a mais de gás poluentes no ar em quilo a cada dia da semana. Segunda, 10, terça, 10, quarta seria quanto? E aí você vai completar. Lembrando que está aumentando essa quantidade de veículo. Então, na quarta-feira seria quanto? Mais 10. Se parou no 20, então na quarta será 30. Tá? Na quinta, se era 30, passou a ser 40.
E na sexta, passou a ser quanto? 50. Após a tabela, tem lá duas perguntas, letra A e letra B. Vou colocar aqui, letra A. Ele diz, qual é a regra dessa sequência? Qual é a operação matemática? Primeiro, vamos à primeira situação. Qual é a regra dessa sequência? Qual é a regra? A regra é, os números aumentam de 10 em 10. Então, essa é a primeira regra. Os números aumentam de 10 em 10. 10 em 10. É a primeira pergunta da letra A. E qual é a operação matemática? Se eles aumentam, a gente tem aí uma adição. Nós temos aí uma adição, ok? Na letra B, considerando que o aumento de automóveis se dá apenas de segunda a sexta-feira, qual será o aumento de gás no ar a cada semana? Esse aumento vai ser de 50, letra B, 50 quilos de quê? Como é o nome desse poluente? Dióxido de que é? De carbono. Tá aqui embaixo. Carbono. Certo? Dióxido de carbono por semana. Ainda tem mais essa. Vírgula por semana. Então, veja aqui o aumento aí nessa cidade. Diferente da nossa cidade da página anterior. Esse aumento, ele vem aí, ó, crescente, né? Então, depois, lá embaixo, onde tem lá o desenhozinho de uma calculadora, isso ainda é 186. A gente vai continuar com ela, tá? A gente vai seguir aí nessa mesma página, tá? Da página 186. Eu vou deixar esse finalzinho aqui e vamos lá. Lá embaixo eu vou colocar aqui, tá? Eu vou chamar a primeira linha de A, depois de B, mas ela tem uma regrazinha, eu acho que aqui vai dar. Deixa eu só diminuir aqui, vamos fazer uma por uma, fica mais fácil. Então, ele diz assim, descubra a regra de cada sequência abaixo com o uso da calculadora e complete. Espero que vocês tenham tentado fazer aí um pouquinho sem a calculadora e depois tenham feito apenas a conferência, tá certo? Então, vamos lá. Descubra a regra. Então, a primeira tem 8, depois de 24, depois, quem será? Ele deu os dois primeiros números iniciais, que é 8 e 24, tá? E ele deu o último número, que é 5.836. Eu vou colocar ele aqui, porque ele é muito grande, esse número. 5.832. Certo? Então, qual seria o próximo número? De 8 para 24, a gente já percebe aqui que ele fez uma o quê? Que ele trabalhou em forma de quê? De multiplicação. Multiplicou por quanto? Aí você vai pensar, quem foi 8 por quem que deu 24? Ah, deu 8 vezes o 3, que foi lá e deu 24. Isso. Então, você vai continuar multiplicando 24 vezes o 3, que vai dar quem? 72. Depois, você vai multiplicar o 72 vezes o 3, que vai dar quem? 216, certo? Depois, o 216 vezes o 3, que vai dar quem? 648. Depois, você continuou multiplicando 648 vezes quem? Vezes o 3, que vai dar 1.900 e quem? 1.944. E por último, é o número que já tinha lá. Deixa eu trazer ele mais para próximo. 5.832, tá? Então, a regra para essa situação aqui a regra é multiplicar por
3. Essa é a regra, multiplicar por 3. Isso foi da letra A. Mas tem a letra B. A letra B ele tinha lá 4.096, depois 1.024, tá? Aí depois, quem conseguiu fazer a primeira vai perceber que houve uma diminuição. Se houve uma diminuição, ele pode seguir dois caminhos, né? Ele pode ter ido por uma subtração, como também ele pode ter ido por uma divisão. E aí, quem será que ele foi? Por qual caminho? Ele foi pela divisão ou ele foi pela multiplicação, pela subtração? Neste caso aí, ele usou a divisão, tá? Porque a gente vai percebendo que o nosso último número é 1, tá? Então, ele foi dividindo. Mas ele dividiu por quem? Ele saiu aí dividindo por 4. Essa já foi mais difícil um pouquinho. Então, vai ficar 4.096, depois 1.024. Aí, 1.024 dividido por 4 vai dar quem? Eu vou chamar aqui de B, tá? Eu vou colocar aqui só os números que faltam você completar a sequência, tá? Não vou copiar desde o início. Então, vai ficar lá 256, depois vai ficar 64, depois vai ficar 16. Mas, professora, como? Eu estou sempre dividindo o número por 4 para achar o próximo número, tá bom? Sempre trabalhando aqui na divisão. Do mesmo jeito que a gente aqui em cima, a gente fez multiplicando por 3, nessa questão aqui a gente vai fazer a divisão por 4 e vai chegando ao resultado. 16 dividido por 4 vai dar quem? 4. 4 dividido por 4 vai dar 1 que já está aí no seu livro, ok? Então, qual foi a regra dessa questão aqui? A regra foi o quê? Dividir por 4. Ok? E temos aí a última situação, que eu vou chamar de C, desculpa, vou chamar de C, que ele tem lá 2.500, aí depois tem 500. Aí, qual será o próximo número? Quem já conseguiu aí descobrir o segredo dessa sequência numérica? Então, ele tinha lá 2.500 e na outra já apareceu 500. Ele pode ter ido também por quê? Então, aí nesse caso, ele também vai usar uma divisão, tá? Então, aí ele já tem 500. Depois 500, aí vai aparecer quem? Se ele foi na divisão, eu vou ter que seguir a divisão. Então, ele dividiu aí por quem? Por 5. 500 dividido por 5 vai dar quem? Vai dar 100. 100 dividido por 5 vai dar quem? 20 dividido por 5 vai dar quem? Que é o 4 que já está aí. Então, ele foi aqui usando a sequência dentro da divisão por 5. Então, tá aí a correção da página que foi passada para casa na nossa aula da semana passada, do dia 24, tá certo? Página 185 e 186, ok? Correção das páginas 185 e 186, ok? Pois bem, quarto ano, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje, né? E aí a gente viu que existe realmente essa relação entre essas operações, adição e subtração. E aí o que resta para que a gente possa que vocês possam estar treinando é fazer os exercícios que serão propostos no livro e na plataforma, tá certo? Então, que vocês possam realizar essas atividades, tá? E na nossa próxima aula a gente vai retomar esse conteúdo, só que envolvendo agora a multiplicação e a divisão, ok? Então, bye bye para vocês e até sexta-feira.